públicos. Estilo Rami. Oferecimento Sil, a melhor pastilha de freios do Brasil. Rede Pit Stop, a maior rede de autopeças e serviços automotivos do Brasil. Life18vezes.com, a maneira mais fácil de armazenar seus exames sem custo. Muito boa noite, mais um Estilo Rami começando, aliás com muita alegria, o nosso primeiro programa inédito do ano. Eu adoro, né? Vocês sabem que eu adoro vir aqui, gravar, preferia fazer ao vivo, mas como é um pouco mais tarde a gente grava e fica muito feliz também. Muito, mas muito obrigado pela companhia e pela audiência. No programa de hoje eu vou ter o prazer de entrevistar uma deputada do parlamento italiano e um candidato ao Senado do também parlamento italiano. Aí vocês vão falar, são dois italianos? Não, são ítalos brasileiros. São brasileiros que podem ser candidatos na Itália, bem como qualquer candidato, qualquer italiano residente na América do Sul. Mas para explicar melhor tudo isso, eu vou convidar a querida deputada Renata Bueno, o candidato ao Senado, Fernando Mauro. Renata, prazer. Muito obrigado. Piacere. Senta, por favor. Rami, Ei, Fernando, tudo bem? Senta, por gentileza. Olha, eu conheço muito ídolo brasileiro, Renata e Fernando. Mas eu conversando, muita gente ainda, os brasileiros, na sua grande maioria, não entendem isso, vocês vão explicar. Mas tem alguns italianos também perdidos nessa conversa. Como é que eu voto? Como é que eu faço para votar? Então vamos falar para a comunidade maior primeiro, Renata. Bom, como é que funciona isso? Sim, é um voto estranho ainda a todos nós. Isso. No Brasil nós temos 30 milhões de descendentes, mas podem votar somente aqueles que já fizeram a cidadania italiana. Ok. Então aqueles que já são inscritos na lista eleitoral recebem em casa a cédula eleitoral. Agora, por exemplo, nós temos as eleições oficiais na Itália no dia 4 de março, mas para nós que residimos no exterior, essas cédulas vêm por correio na nossa casa, então elas chegam um pouquinho antes. Porque a gente vai votar por volta do dia 20 de fevereiro, a gente recebe a cédula, tem que votar, devolver imediatamente para que essas cédulas cheguem na Itália até a data oficial, que é o dia 4 de março. Então, vamos dizer que eu tivesse a dupla cidadania, que eu tivesse também a cidadania italiana. Exato. Eu sou obrigado a votar? Não é obrigado a votar, é facultativo. O voto é facultativo. Dentro da Itália mesmo já é facultativo, né? Entendi, não é como no Brasil. Não é como no Brasil. Aliás, devíamos fazer isso aqui no Brasil. Mas a gente tomaria um bom exemplo da Itália e fazer facultativo aqui. Mas você pensa que a gente tem incentivado muito esse voto. Eu fui a primeira nascida no Brasil a ocupar uma vaga de deputada no parlamento italiano. Então, assim, é importante mostrar para a Itália o interesse que nós temos também para com aquela pátria, né? Então, o governo italiano fica feliz de ver nós, que somos os italianos no exterior, que temos a chance de ser cidadãos, de também participar, né, da nossa cidadania através do voto. Então, é bem legal que participem e a nossa campanha é para informar e solicitar às pessoas que não deixem de votar. Você está indo para o seu segundo mandato agora. Exatamente. Eu fui eleita em 2013, né? Como eu disse, a primeira deputada nascida no Brasil. O Colégio Eleitoral América do Sul, então nós sempre tivemos uma participação muito intensa dos argentinos. E agora eu fiz, na época, uma campanha muito direcionada para os brasileiros com a dupla cidadania, que é o meu perfil. Eu morei na Itália, moro já há muitos anos, mas estou também muito no Brasil. Aí a ideia era justamente fazer com que os brasileiros participassem. Agora estou indo para a reeleição, cumpri um mandato de 5 anos. Sim. E dessa vez não só sou candidata, como nós estamos lançando o primeiro movimento partidário italiano que nasce no Brasil, que é o Movimento Passione Itália, do qual nosso querido amigo Fernando Mauro também faz parte e é um candidato nosso. Fernando, eu já vou falar com você, mas como as damas sempre vêm primeiro, você também que é um comunicador sabe disso, você já tem na veia o DNA na política, né? Teu pai já veio na política, você foi vereadora em Curitiba, é isso? Exato. Na verdade, desde que eu nasci eu faço política. Isso. E esse que é o mais legal, porque faz hoje... uns 5 anos isso aí. 38 já. Então tá bom. Eu sempre andei muito com meu pai desde pequena, todo o interior do Paraná, de onde veio a família. Sempre participei muito, desde muito nova, coordenava as campanhas. Fui para a Itália estudar direitos humanos justamente para poder aprender e reconstruir a história da minha família também.
né, dos laços com a Itália. Então, me preparei muito para isso. Em 2008, fiz a campanha de vereadora, fui eleita. Em 2012, terminei o primeiro mandato e logo em seguida já fui eleita para o Parlamento italiano. Fui convidada, inclusive, na época, pelo presidente da Câmara de Comércio, nosso querido amigo que faleceu há 1 ano, está fazendo aniversário, inclusive, da morte dele essa semana, o nosso amigo Eduardo Polastri. Eu vejo que você é super preparado, tem um speech maravilhoso, mas eu preciso fazer algumas perguntas entre elas. Vamos o que lá. te levou a sair de vereadora no Paraná, em Curitiba, precisamente em Curitiba, para deputada no Parlamento italiano? É um salto de 180 graus? Olha só, eu fui vereadora em Curitiba logo quando eu voltei da Itália, né? Então, eu ainda estava escrevendo teses com a Universidade de Roma e nesse tempo eu fui vereadora, desenvolvemos um projeto grande, inclusive, de codificação municipal com as universidades argentinas, italianas, brasileiras. E eu sempre me dediquei muito no mandato de vereadora também para a comunidade italiana, que no Paraná e Santa Catarina é muito grande. E aí, nós terminamos o mandato de vereador em 31 de dezembro de 2012 e no dia 4 de janeiro de 2013 eu já estava fazendo a campanha para o Parlamento italiano porque fui convidada. Você teve 20 mil votos. Exatamente. Dos 20 mil, quantos foram do Brasil ou os 20 mil são votos brasileiros? Não, no Brasil foi Você pode ter voto na América do Sul inteira, né? Exato, mas acontece que na minha primeira campanha, eu estava ligada com um partido que nasceu na Argentina, então eu fiz uma campanha muito concentrada no Brasil. Então eu fiz 20 mil votos, 18 mil no Brasil e aí só uns pingados entre Uruguai, Argentina Sim. e Venezuela. Mas a minha concentração é Brasil. No próximo bloco, Fernando, eu gostaria de saber de você, o que levou... Você também sempre tem uma veia política, eu diria que até diplomata, né? Porque você é muito hábil. E eu quero saber o que levou, vou deixar a pergunta no ar, o que levou você a se candidatar ao Senado na Itália? Tá bom? Antes de responder para o próximo bloco, eu queria destacar que você fez a sua lição de casa. Eu jamais imaginaria essas perguntas que você está fazendo agora, ou seja, você estudou a pauta. Então, parabéns para a sua equipe de produção. Quero mandar um abraço para a Bel. A Rosira está lá em cima. Exato. Que ainda não me deu um pitaco, mas já ela vai falar alguma coisinha. Mas eu vou chamar os comerciais, que eu tanto gosto e preciso. Hoje eu estou recebendo aqui a honrosa presença do presidente da CIL, Avi Gelber, que estará no nosso próximo programa. Olha, um brinde a CIL, saúde, com água para não enrolar a língua. A você de casa, não saia daí, não mude de canal, que nós já voltamos. Pensou em pastilhas de freio? Pensou CIL, a melhor pastilhas de freio do Brasil. Para mais informações, acesse agora mesmo sil.com.br. Oi, Rami, prazer estar aqui com você. Boa noite, Rami. Oi, Rami, tudo bom? Oi, Rami, prazer falar com vocês. Se você precisa de peças e serviços automotivos para veículos leves e pesados, vá a uma loja Pit Stop. São mais de 1000 lojas pelo Brasil. Para mais informações, acesse agora mesmo pitstop.com.br. Oi, Rami, tudo bem? Oi, Rami, saudade de você, nunca mais apareceu, né? Oi, Rami, mais uma vez aqui. Alô, Rami, é um prazer estar aqui com você. Para você que gosta de cuidar da sua saúde, agora você tem o life18vezes.com. Um lugar único para você armazenar todos os seus exames, de qualquer ordem. Seja um cateterismo, seja um ultrassom, seja uma ressonância magnética, um raio-x, os seus exames de laboratórios, todos num único lugar. Você armazena tudo no life18vezes.com sem custo algum, com a vantagem de você ter acesso pelo seu celular, aqui mesmo, trilingue, ou seja, você está viajando fora do Brasil, já tem inglês, já tem espanhol. Num caso de emergência, você não precisa sair correndo para saber o que você fez na sua vida. Qual foi a medicação que você tomou, qual a vacina que você tomou, tudo no life18vezes.com. Acesse agora mesmo, armazene os seus exames num único lugar. Você não precisa ter login e senha de um hospital, login e senha de um laboratório, tudo no life18vezes.com. Eu recomendo, é a melhor forma, a forma preventiva de você cuidar da sua saúde. Mais uma vez, life18vezes.com. De volta com o nosso Estilo Rami, eu estou tendo o prazer e a honra de receber
a deputada no parlamento italiano, Renata Bueno, e o candidato ao Senado italiano, Fernando Mauro Treza. E eu deixei no ar uma pergunta, antes dos comerciais, Fernando. O que te levou? Eu sempre percebo que você tem... Aliás, você tem um programa direcionado à comunidade italiana, já faz alguns anos, mas o que levou você a sair candidato ao Senado italiano? Sabe, Rami, eu sempre gostei muito de política, mas aqui no Brasil, pela minha atividade ligada à comunicação, é muito difícil você ter uma filiação partidária em um lado. Então, a gente até que em comunicação trata no Congresso Brasileiro com vários partidos políticos, é melhor você ficar isento sem a filiação partidária. Agora, uma eleição no exterior, que não vai atrapalhar em nada a relação de forças aqui no Brasil, essa eu acho que eu poderia participar, e eu já tenho conversado com a Renata há muitos anos sobre essa possibilidade de disputar um cargo no parlamento. Mas muito mais do que disputar um cargo no parlamento é levar uma mensagem nessa campanha, porque acho que as campanhas políticas são feitas de mensagens. E a mensagem que eu levo é a questão da abertura política. Você falou o que difere, né, o parlamento italiano do parlamento brasileiro. Sim. Quando você vai entrar no parlamento brasileiro, você apresenta o seu RG, passa pelo detector de metais e vai lá conversar com o seu parlamentar, até para fazer pressão, no bom sentido da palavra, para avançar em alguns projetos de leis, de alguns temas. Sim, fazer um lobbyzinho. É isso, um E, lobby aliás, positivo. eu acho totalmente correto, devia ser totalmente legalizado. Lobby tem que ser legalizado. Na Itália está em teste. Então, tem que fazer Está em legalizado. Isso. Até porque você tem, quando você, desculpe te interromper, quando você legaliza o lobby, eu que sou totalmente favorável, você coloca parâmetros, você quer dizer, ó, por que não legalizar? Nos Estados Unidos, regulariza, na Inglaterra, né? os países modernos todos têm. Desculpe, Fernando. E aí, o que acontece é que no parlamento italiano, o sujeito só pode entrar se ele for convidado formalmente por um parlamentar. Então isso restringe muito a participação da população quando quer assistir, por exemplo, uma sessão da Câmara dos Deputados ou do Senado. Quando vai assistir, não pode se manifestar. E quando vai entrar no parlamento, antes de assistir à sessão, ele não pode usar, por exemplo, um celular dentro do parlamento. Ele tem O parlamentar não pode ou o convidado não O convidado não pode. Ah, ok. Mas o parlamentar também não pode fazer imagem, Não né? pode tirar foto, não pode fazer selfie no parlamento. Mas isso já acho um atraso. Eu não se manifestar, inclusive aqui também não pode se manifestar. Você imagine, eu em 5 anos de mandato, eu não tenho imagem do meu trabalho em plenário. Raramente eles liberam para Mas nem que você convide um locais. profissional para fazer também não pode. Não, é só quando tem alguns atos especiais da Câmara. Então, o que eu estava dizendo é que você precisaria, na minha opinião, modernizar o parlamento italiano. E eu conversava muito com a Renata a respeito disso. A Renata me falava o seguinte, falava, Fernando, na realidade precisamos mesmo modernizar o parlamento e a gente tem muito a aprender com a Itália na área de educação, de cultura, nas artes. Mas na gastronomia também, não? Gastronomia também, né, com certeza. Mas a gente tem muito também o que ensinar. Quando a gente fala, por exemplo, do grande movimento cívico das diretas já, em 1985, não sei se você vivenciou, Rami, as diretas já aqui no Brasil, mas era um movimento de milhões e milhões de pessoas nas ruas. Né? Era menino, querendo votar para presidente. Você pega a França, é uma república parlamentarista e o presidente da república é eleito pelo voto direto pelo povo, é o caso do Macron. Sim, na Itália não. Na Itália, o presidente da república é eleito indiretamente, mas há uma peculiaridade. Se você perguntar para o povo, o senhor gostaria de votar para presidente da república, as pessoas vão te responder que sim. Eu perguntei para 50, nessa amostra, 50 disseram que queriam votar. Horas. Mas por que o senhor não vota? Eles responderam, porque os políticos não deixam. E na realidade é uma mentalidade antiga, que eu acho que precisa de uma modernização. Então a minha mensagem é, sono um cidadino italiano, voglio votare per presidente. Sou cidadão italiano, quero votar para presidente. Eu acho que essa é uma das bandeiras, o cidadão que está nos acompanhando agora. Pode votar para deputado e pode votar para senador. Por que não pode votar para presidente? Por que quando ele chega na Câmara dos Deputados para assistir uma sessão do parlamentar que ele elegeu, ele aqui, ítalo-brasileiro, quando chega lá, se não tiver contato pessoal com a Renata Bueno ou com o senador que nós temos na Itália ou com outro deputado, ele não pode adentrar no parlamento para assistir uma sessão. Então eu acho que são coisas que nós precisamos avançar muito na política italiana, que é troppo que usa, é muito fechada. E essa é uma das mensagens da nossa campanha. Uma das bandeiras. Diga só para dizer, diga de passagem, é uma campanha nossa muito mais pelo movimento Passione Itália, que é personificado pela Renata Bueno. É uma movimentação nossa, porque a Renata é uma excelente parlamentar e é um trabalho para, na realidade, não apenas reelegê-la, mas reelegê-la muito bem. Eu ficaria muito feliz de ver ela fazendo os votos para uma cadeira ou duas, só ela, com a votação dela. E acho que isso é possível pelo número de brasileiros que nós temos, desde que os brasileiros se interessem em votar
para deputado e para senador na Provavelmente isso, Itália. não sei, em termos de não vai acontecer, Renata, porque nesses últimos anos você acabou tendo pelo seu trabalho, né? Quer dizer, você tem uma exposição muito grande junto à comunidade. Eu quero crer que esse número vai ser maior. É isso. Eu faço votos que essa dobradinha... Tomara. Não, um parceiro desse não precisa nem... Seja eleito... você, eu já sei que é uma craque, eu li o seu release, você se preparou para isso, né? Que é uma coisa importantíssima, né? No Brasil Todos nós temos que estar prontos, principalmente na política, que é um cargo... Mas a pergunta que eu faço aos dois, que bandeira vocês vão fazer em termos... Você falou de uma modernidade, de como trabalhar lá dentro. Eu quero saber uma bandeira para melhorar o país, a Itália. O que vocês carregam? Quer dizer, vocês vão falar da economia, uma coisa social, Renato? Que bandeira que você traz agora? Olha, eu vou te dar um exemplo do trabalho que eu fiz e a linha do nosso trabalho, inclusive das propostas para frente também. Mas nós aprovamos na Itália a Lei Rouanet brasileira. Nós ficamos um ano trabalhando na exportação dela e levamos para o parlamento italiano. Agora que mudou de nome no Brasil, inclusive, vai mudar de nome. Exato. Mas lá nós aprovamos como artigo número 1 do Decreto da Cultura, o que deu possibilidade de financiar a reforma, inclusive do Coliseu, com incentivo fiscal de empresas privadas. Com a crise na Itália, 70% do patrimônio já foi cultural aprovada, do Renata, país. perdão, já. lei? Inclusive o Coliseu, que é uma das maiores maravilhas do mundo, já está reformado com base nessa lei. Porque a Itália não tinha incentivo privado para fazer o financiamento de bens, de reformas de bens culturais, etc. E agora tem. Com a crise na Itália, eu chegando lá, eu falei, mas não é possível, um país que tem 70% do patrimônio cultural do mundo, como é que a gente pode deixar com que os fundos culturais da cultura venham cortados e como é que nós vamos fazer uma manutenção de todo esse patrimônio cultural? Então a ideia justamente foi essa, funcionou muito bem, está funcionando muito bem. Parabéns. E, inclusive, a gente quer agora trazer para atividades culturais italianas também financiadas no exterior. Fernando, como é que você está sentindo? Eu sei que a campanha é nova para você, você tinha uma outra ideia, você já está sentindo... Você tem conversado com muita gente que vai votar aqui no Brasil, né? Você está sentindo uma coisa positiva? Eu posso dizer para você que a campanha para o parlamento italiano é uma não campanha. Você imaginar que ela é curtíssima. O período para quem está na Itália é de 35 dias. E para quem está no exterior, 25 dias formais. Ou seja, a partir do momento que você tem a autorização da chapa, você tem 25 dias. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Será que 25 dias são suficientes para você conversar com quase 1 milhão de eleitores que nós temos na América do Sul inteira? Quer dizer, aqui vai ser importante o quê? As redes sociais. Vai ser importante para você poder levar suas ideias. Programas de televisão como esse, quero agradecer a você que faz aqui, na realidade, uma prestação de serviços pública para que o cidadão ítalo-brasileiro que nos acompanha possa se interessar pelo voto e saber que o voto dele é importante, é muito válido. Bom, no próximo bloco eu quero saber de vocês, do partido, e se vocês vão fazer campanha pela América do Sul. Por que não? Você de casa, não saia daí. Não mude de canal, que nós já voltamos. Pensou em pastilhas de freio? Pensou o Sil, a melhor pastilhas de freio do Brasil. Para mais informações, acesse agora mesmo sil.com.br. Fala, Rami, beleza? Paz e amor, bip, bip, bip. Oi, Rami, tudo bem? Cheio de estilo, no estilo Rami. Boa noite, Rami. E aí, Rami, só na moral? Oi, Rami. Se você precisa de peças e serviços automotivos para veículos leves e pesados, vá a uma loja Pit Stop. São mais de 1000 lojas pelo Brasil. Para mais informações, acesse agora mesmo pitstop.com.br. Nesta nova edição da revista Brotherhood Report, empresários que acreditam no Brasil discorrem sobre suas atividades e projetos futuros. Carlos Wizard Martins, João Apolinário e Guilherme Paulos. Revista Brotherhood Report, imperdível, já à venda nas melhores bancas de São Paulo. De volta com o nosso estilo Rami, eu continuo tendo o prazer e a alegria de entrevistar o candidato ao Senado italiano, Fernando Mauro Tresa, e a deputada já eleita candidata à reeleição, Renata Bueno. E, Renata, eu perguntava para vocês do partido. Vocês são do mesmo partido? Tem coligação? Como funciona isso?
Não, é um movimento partidário que a gente lança na América do Sul. Podemos também ter candidatos na Itália. Foi um partido que nós criamos, qual o seu registramos, partido? Movimento Passione Itália. Ok. Ele vem com esse nome justamente para demonstrar toda essa paixão, essa afinidade, tudo aquilo que nós aqui na América do Sul temos pela Itália. Então, é um partido que surge agora, porque o mandato Renata Bueno não pode, né? Já foram 5 anos, agora a gente tem que ser muito mais do que isso, né? Renata, eu acho que é muito pouco para um patamar desse. Então, nós temos que ter grupo, nós temos que ter estrutura de trabalho, até para poder dar conta de corresponder aos nossos eleitores de toda a América do Sul. E você faz parte do partido ou ele poderia fazer parte de outro partido? Eu quase não faço parte do partido pela minha idade. Porque só jovens fazem parte do Passione Itália. Você é um jovem de 40 anos? Então, mas aí me colocaram para o Senado. Falaram assim, olha, Fernando, aqui até 40 anos é para deputado. Até 40 é deputado, depois dos 40 vai para o lado de lá. Depois vai para a turma dos sêniores aqui do partido. Né? E são 2 deputados que vão ser eleitos e um senador? Em todo o Colégio da América do Sul são 4 deputados e 2 senadores. Deputados, 2 senadores. Mas o voto, quando o eleitor vai votar na cédula, ele escolhe o partido, né, o Movimento Passione Itália, e ele pode, dentro do partido, colocar um nome de senador e até 2 de deputado. Então, quer dizer, todo mundo que for votar, vai votar em 2 deputados e num senador. Na realidade, é obrigatório. Quando vou votar, vou ter que votar em todos ou posso votar só na Renata? Não, você pode votar só. Você pode votar só no partido. Pode votar só no partido. Se você quiser votar em mais do que um deputado, eles têm que ser da mesma lista, seja do mesmo partido. A Renata pode explicar melhor, desculpa. Porque na verdade é isso que ele está dizendo. Ou você escolhe só o partido, escolhendo o partido, você pode colocar o seu voto de preferência do candidato. Então pode ser um deputado até 2 deputados. E ao Senado a mesma coisa, você escolhe só o partido, ou se você quiser colocar a preferência do seu candidato, você escreve, mas daí Senado é um só. E eu perguntava para vocês antes dos comerciais se vocês vão fazer campanha na Argentina, no Chile, na Venezuela. Sim, inclusive como esse é um projeto América do Sul, nós temos candidatos em todos os lugares. Né? Aqui em São Paulo, o Fernando Mauro, nós temos a Silvia Alciati de Belo Horizonte, que já é uma conselheira italiana do Brasil, que é uma figura importante para a comunidade. No Rio Grande do Sul, nós temos candidatos na Argentina, candidatos na Venezuela, no Equador. Então nós temos um time bom aí espalhado para todos os lados. Tem a Simone, que representa o mundo da Associação dos Trentinos e Vênetos também aqui em toda a América do Sul. Então, a gente está assim com um time muito completo e muito pronto para esse projeto futuro aí da italianidade na América do Sul. É a Esquadra Passione Itália. Vocês falaram aí, a Renata falou de Curitiba, e eu não posso deixar de mandar um abraço à família Martinez, ao meu compadre Oscarzinho Martinez, um beijo à CNT. Nós estamos todas as sextas-feiras na CNT às 11 horas da noite e eu aguardo vocês sempre lá. Quando você que tipo de campanhas faz? Por exemplo, aqui no Brasil você tem outdoor, tem rádio, tem televisão. O que vocês fazem? Na verdade, o nosso eleitor é um eleitor muito espalhado, então não adianta muito você colocar outdoor, até porque é um investimento alto outdoor em São Paulo e não pode, atinge pouco. Não, até pode. Em São é uma Paulo, campanha São Paulo livre. Pode, não pode mais. A gente faz uma campanha, o que a gente tem oficial do governo italiano é a lista dos nomes dos eleitores com o endereço físico, porque esse é o canal que o próprio governo usa para mandar a cédula eleitoral nas casas. Então, a gente tenta organizar uma estrutura para poder enviar cartas na casa das pessoas, explicando o nosso trabalho. A outra fórmula é também através das redes sociais, né? E a terceira fórmula é fazendo agendas, conversando com a imprensa, visitando as cidades, visitando os países. Eu vou estar também no Equador, na Venezuela, na Argentina já nessa semana, vou a Brasília, estou indo amanhã a Salvador, vou ao Rio Grande do Sul. Então esse já é o meu dia a dia do meu mandato. Quer dizer, é uma campanha mesmo. Exato, só que ela é um pouquinho maior. Sim, ela literalmente é um continente, né? Exato. Porque o Brasil já tem dimensões continentais, só que você vai visitar o continente todo. Exato, exatamente. Você, Fernando, eu conheço pelo menos mais de 50 famílias aqui em São Paulo, você sabe disso, que podem votar. Então, eu vou te chamar para ser meu cabo eleitoral, nosso cabo eleitoral, então, né? Não, o nosso desafio dessa semana é com que as pessoas venham até o Círculo Italiano, que a gente vai estar recolhendo assinaturas para legitimarem a nossa lista de candidatos. Como é um partido que vai se apresentar pela primeira vez nas eleições italianas, nós vamos, então, convocar as pessoas para poderem assinar. Como é que no Brasil? Você vai criar um partido, você precisa recolher assinaturas. Sim.
Então a gente está fazendo esse E não pode ser pela Que internet? não é voto não, nem tem apoiamento. que ser com a presença de um funcionário do consulado para autenticar as assinaturas. É sério, é muito organizado isso. Mas é complexo você ter complexo. um dia e uma agenda para que todas as pessoas, no meio das férias, inclusive, possam estar lá presentes. Faço votos que vocês consigam muito. Mas a gente não nega fogo. O desafio é a nossa marca. O desafio é isso aí. Por isso que os candidatos do parlamento são todos jovens. Mas os candidatos... O parlamento italiano, tem gente que já está reeleita há muito tempo, né? Quer dizer, a idade média não é tão jovial, né? Agora mudou um pouco, né, Renata? Nós temos hoje 38% da Câmara com pessoas a menos de 40 anos de idade. Então, isso é uma marca grande. Nós temos também 30% do parlamento de presença feminina. Então, o parlamento italiano, ele é muito oxigenado no sentido de presença jovem e presença feminina. Isso é muito legal. E eu fui também, né, como uma das abaixo dos 38 e também como figura feminina, representando a América do Sul. Então, isso também foi legal para nós. Mas não adianta a juventude, não adianta ser mulher se não estiver preparado para exercer o seu cargo. Isso eu digo em qualquer lugar, principalmente na política, onde nós temos que ter um nível de preparo muito bom para estar pronto para representar, né, para uma representação democrática que no meu ponto de vista, é a maior honra que um ser humano pode ter. As brincadeiras que a gente faz aqui, mas a gente sabe, eu falei do seu preparo, eu sei do preparo do Fernando Mauro, e aí todo mundo, evidentemente, está lá para fazer um trabalho sério, não podia ser diferente. Fernando, eu vou terminar o programa, você quer falar alguma coisa? Falando de democracia, a gente... vê aí um amigo nosso da chapa, que é o André Matarazzo, que é o presidente de honra do movimento Pacionitário, que deixou de ser candidato, foi impedido de ser candidato por uma lei casuística que disse o seguinte: quem teve cargo público nos últimos 5 anos não pode ser candidato ao parlamento italiano. Isso foi casuístico e eu tenho certeza que depois das eleições a Renata vai ajudar essa ação com uma ação na Suprema Corte Italiana para reverter esse absurdo, que é o que eu venho falando. A Itália precisa se abrir mais politicamente. Eu vou aproveitar que você falou, o André é uma das pessoas mais preparadas que eu conheço para estar nessa posição. E é o presidente de honra do movimento Passione Itália, está nos ajudando em tudo, com muita pena, não é um candidato. Alô, Andréia! Um abração para você, meu querido. Eu quero, Fernando, que você termine mandando uma mensagem, olha para a câmera ali, para aquele que vai votar em você no Senado italiano. Por favor. Você que é ítalo-brasileiro, que participou do movimento das diretas já, que imagina que o parlamento italiano seja um absurdo ao considerar que você precisa de um convite de um parlamentar para entrar, que você não possa ter, por exemplo, uma Mara Gabrilli, que tem problema de acessibilidade porque é cadeirante, não possa assistir uma sessão no plenário italiano. Você que acredita que é possível a modernização com mentes jovens, arejadas, venha conosco nessa luta que é uma luta boa no movimento Passione Itália. Renata, por favor. Bom, eu também já estou aqui num trabalho de 5 anos, encerrando e agora pronta para exercer a nova função. O Movimento Passione Itália nasce para ser um projeto muito maior e a ideia é justamente essa, é que a gente dê participação aos brasileiros. Eu quero que o Brasil seja o país com o maior número de eleitores no exterior. Então, se nós tivermos força de vontade, todo mundo for votar, nós vamos fazer um lindo papel junto ao governo italiano, para nós que somos os cidadãos. Bom, primeiro faço votos que sejam eleitos, para ter 2 conhecidos no parlamento, para poder visitar o parlamento, para poder ser convidado. Precisa ser convidado, senão a gente não vai convidar você. Que vocês façam um excelente trabalho para a Itália e, por que não, para o Brasil, né? Façam uma coisa bilateral, que é muito importante. O acordo das carteiras de motorista está entrando em vigor essa semana. 70 mil brasileiros na Itália podem usar a carteira brasileira sem nenhum problema a partir de agora. E se eu tomar uma multa lá, perde ponto aqui também, porque aqui tem que cuidar. Não pode barbear. Renata, muito obrigado por ter vindo. Grazie mille. Faço voto que você faça uma bela campanha e que seja eleita com muito mais votos do que a primeira vez. Muito obrigada. Grazie davvero. Arrivederci a tutti. Fernando, você sabe do quanto eu sou entusiasta da sua campanha, da sua pessoa, e você conte com esse amigo aí como cabo eleitoral e com estilo Rami sempre que você precisar. Muito obrigado. Grazie mille. A você de casa, muito obrigado pela companhia. Eu aguardo vocês na semana que vem. Uma excelente semana a todos, um super beijo e até lá. Tchau, muito obrigado. Tchau, tchau, tchau.
Rami. Oferecimento Sil, a melhor pastilha de freios do Brasil. Rede Pit Stop, a maior rede de autopeças e serviços automotivos do Brasil. Life18vezes.com, a maneira mais fácil de armazenar seus exames sem custo.